Você já pensou em escrever ficção científica e fantasia? Você já imaginou se suas previsões se tornam realidade? Um dia, como aconteceu com Júlio Verne? Ou criar um mundo novo, com mapas detalhados, como fizeram Tolkien e R.R. Martin? Neste vídeo, você vai descobrir por que escrever livros que levam os leitores para outros mundos é um bom negócio. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eldio Sauro e neste canal eu falo de escrita e marketing literário. Inscreva-se, deixe seu like e marque para receber as notificações de atualizações. Toda quinta-feira tem um vídeo novo para quem escreve aqui na Casa do Escritor. Ficção científica e fantasia são gêneros extremamente sensíveis sob o ponto de vista da qualidade. Ou o resultado é muito bom, ou vira uma grande porcaria. O fato é que a grande maioria das obras desses gêneros se encaixa muito mais no segundo do que no primeiro grupo. Como as histórias precisam suspender a descrença, ou seja, fazer com que o leitor aceite acontecimentos muitas vezes absurdos e mergulhe neles como se fossem verdade, as tramas precisam ser convincentes. Caso contrário, é mais provável que virem motivos de chacota. O leitor ele não vai te perdoar se sua trama for pobre, se sua história se basear no improvável ou se você, sem mais nem menos, mudar as regras que você mesmo estabeleceu para o seu novo mundo. Mas por que você escreveria um livro de ficção científica ou um de fantasia? Júlio Verne ocupa, junto com William Shakespeare e Agatha Christie, o topo da pirâmide dos autores mais traduzidos do mundo. O pai da ficção científica moderna, além de escritor, ele deveria também fazer parte de outro grupo, o dos videntes. Júlio foi uma espécie de Nostradamus das tecnologias, um escritor profeta. Ele previu o submarino elétrico, a transmissão jornalística, a navegação espacial utilizando energia solar, os módulos lunares, a videoconferência, entre outros. Ele previu 100 anos antes as viagens espaciais e a ida do homem à Lua. Segundo a sua biografia, ele lia muito e era curiosíssimo, a ponto de entrevistar cientistas e pessoas envolvidas com as novas tendências e tecnologias. Então, o segredo de Verne não estava em fazer profecias, mas em prestar atenção no mundo ao seu redor e em seus avanços e conversar com as pessoas certas. Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, entre outros clássicos, certa vez disse em uma entrevista: imagine-se 60 anos atrás, no início da minha carreira de escritor, eu tivesse pensado em escrever uma história sobre uma mulher que engolia uma pílula e destruía dogmas religiosos, a igreja, causando o advento da libertação das mulheres. Essa história, provavelmente na época, causaria risos em alguns, mas como se dá dentro do reino do possível, teria sido uma grande ficção científica. O que Bradbury e Verne têm em comum? Eles escreveram livros com os temas mais fantásticos dentro do reino das possibilidades. Mesmo que sua história se passe em um planeta inventado ou em um mundo que existe apenas em sua cabeça, ela precisa passar ao leitor a sensação de que é possível. Caso contrário, vai descambar para a descrença crônica. O gênero também precisa trazer elementos obrigatórios para agradar o leitor aficionado. É mais ou menos o mesmo caso do western, onde os leitores aguardam ansiosamente pelos duelos no meio de uma cidadela empoeirada. Por conta disso, é necessário abordar esses elementos com precaução para não cair nos clichês. O gênero possui 3 elementos que são pré-requisitos, independentemente da história se passar em uma galáxia distante, na Terra-média ou em um futuro pós-apocalíptico. São eles. O primeiro é a especulação. É impossível escrever um livro de ficção científica ou fantasia sem especular. E se o homem pudesse viajar ao centro da Terra? E se robôs se tornassem tão humanos que fosse necessário criar
uma polícia especial para identificá-los e destruí-los em caso de uma revolta? E se um guerreiro bárbaro tivesse que enfrentar feitiçaria pesada para libertar uma princesa? De contatos com alienígenas, passando por sociedades distópicas ou medievais, até viagens espaciais através de dobras, a especulação é a chave das histórias do gênero. O segundo elemento é a ciência ou a magia. O gênero necessita de invenções físicas ou metafísicas que atuam de forma benéfica ou maléfica na vida dos personagens, sejam eles humanos, humanoides, alienígenas ou bravos guerreiros de um mundo medieval. Dos poderes psíquicos à magia, dos artefatos militares ultra avançados às espadas mais encantadas, o gênero necessita de algo além da imaginação. No entanto, mais do que apenas tecnologias, tais invenções ou poderes espaciais precisam explorar as potenciais consequências da sua utilização. E o terceiro elemento são os cenários. Histórias de ficção científica e fantasia geralmente acontecem no futuro, em um passado incerto ou até mesmo em um presente distópico. O passado e presente podem ser modificados, o futuro pode ser inventado. Mesmo que ocorram em um mundo próximo ao real, eles precisam trazer elementos, personagens, tecnologias ou inovações que fogem do habitual. E os cenários são fundamentais para transportar o leitor para fora da realidade em que ele está acostumado. De planetas longínquos a cidades suspensas nas nuvens ou devastadas por um apocalipse, o autor precisa fazer com que o leitor se sinta realmente lá. Por fim, lembre-se sempre de girar pelo mundo das probabilidades. O improvável é um péssimo ingrediente para obras de qualquer tipo de ficção. Além de uma trama bem amarrada, você precisa ser capaz de suspender a descrença do leitor em seu universo alternativo. E você, já pensou em escrever ficção científica e fantasia? Se sim, dá um pulo lá na Amazon e baixe o meu livro Escrevendo Ficção Científica e Fantasia, Como Criar Histórias de Outros Mundos. Você vai descobrir como ter ideias originais para ciência e magia, dicas para pesquisar, avaliar tendências e prever o futuro, como criar protagonistas, antagonistas e coadjuvantes verossímeis e convincentes, como criar cenários fantásticos, como desenvolver uma trama que envolva o seu leitor do começo ao fim, e um jeito fácil de escrever e reescrever sua história, mesmo que você não tenha tempo. Quem leu gostou, só avaliações 5 estrelas na Amazon. Ficção científica e fantasia são, respectivamente, o terceiro e o quarto gêneros mais vendidos de livros. Portanto, se você pretende escrever uma história fantástica que se passa neste ou em outros mundos, o caminho é bastante promissor. Assista mais dicas de escrita aqui no canal da Casa do Escritor. E caso você já tenha escrito um livro do gênero, fale dele, coloque o link nos comentários deste vídeo. Um forte abraço e até a próxima!